paz do Senhor Jesus. Eu quero trazer uma palavra nesta manhã. E o tema dessa mensagem está registrado em 1 Samuel, no livro do profeta Samuel, capítulo de número 15, o versículo de número 22, que diz assim: Porém Samuel disse: Tem porventura o Senhor tanto prazer em holocausto e sacrifício, como em que se obedeça a palavra do Senhor? Eis que o obedecer é melhor do que sacrificar. Eis que o obedecer é melhor que o sacrificar. Este é o tema da mensagem que eu quero trazer aqui nesta manhã. Eu gostaria que você ficasse atento, porque Deus tem algo para a minha e para a sua vida. Eu perguntando para Deus o porquê esta palavra. É porque tem muitas pessoas que fazem muito sacrifício. Tem pessoas que começam de janeiro a janeiro fazendo sacrifício. Mas a palavra de Deus diz nesta manhã que é melhor você, eu e você, obedecer ao Senhor do que prestar a Ele qualquer sacrifício. Aleluia! Nós olhando dentro desse texto, nós vamos ver o profeta Samuel repreendendo o rei Saul. Saul, ele recebeu uma ordem imperativa de Deus que fosse até os amalequitas e destruísse totalmente a todos os homens, mulheres, jovens e até as crianças de peito e até os animais. Saul foi, ele matou todos os homens, todos os animais que tinham defeito, doenças, também ele matou. Mas poupou a vida do rei e os animais lindos, bonitos, ele levou para si. E Deus mandou que Samuel fosse, o profeta Samuel fosse até Saul e falasse com ele. E ele tinha desobedecido a ordem dele. É por causa disso, é por isso, ele havia o rejeitado como rei. Quando nós obedecemos a ordem de Deus, nós corremos o risco de ser rejeitado por Deus na eternidade. Eu trago também como base dessa palavra Naamã. Todos já ouviram falar de Naamã. Encontra registrado no livro 2 Reis, capítulo 5. Conta-se a história de Naamã. Segundo a história de Naamã, Naamã era o segundo comandante ali na Síria, na capital de Damasco. Ele era um grande homem, segundo a história, de muito respeito entre a sociedade. E por causa dele e por ele,
Deus o dava muitos livramentos. Naamã não perdia uma batalha. Ele era muito querido ali naquele país. E por que não dizer naquela época em todo o mundo? Todos conheciam e ouviam falar de Naamã. Só tinha um problema. A Bíblia diz que Naamã era leproso. E diz a história que uma certa feita tiveram uma peleja entre o exército da Síria, onde Naamã era um dos generais que comandava, que estava ali na frente daquele exército. E pelejaram contra quem? Contra o exército de Israel. E diz a história que Naamã e seu exército trouxeram de lá uma menina interessante. Ele era de costume naquela época, quem vencia a batalha, pegavam as mulheres e crianças e tomavam como escravo. E essa menina, por providência de Deus, ela foi traga para a casa de Naamã para servir a sua senhora. E diz a história que uma certa feita, quando Naamã estava adentrando na sua casa, aquela menina, olhando para Naamã, ela não falou com Naamã, mas ela disse para a sua senhora: quem me dera que o meu pai estivesse lá em Israel, lá em Samaria, porque lá tem um profeta que pode curá-lo, que pode livrá-lo desta lepra, nessa enfermidade. O interessante é que aquela menina, ela não falou diretamente com Naamã, mas Naamã ouviu as palavras daquela menina. E imediatamente ela foi até o rei, que o amava muito e respeitava muito, e contou toda a história. Aquele rei mandou que ele fosse até Israel, até Samaria, e deu para ele uma carta. Eu acredito, meus queridos e amados irmãos e amigos que me ouvem nessa manhã, eu acredito que Naamã não havia lido aquela carta ainda. Por que ele levou aquela carta? Porque eles andavam em conflitos, para que Naamã fosse bem recebido lá em Israel. E diz a história que eles assim se foram, chegando a Samaria. A primeira coisa que Naamã fez foi apresentar aquela carta ao rei de Samaria. E quando o rei de Samaria leu aquela carta, ele teve uma grande surpresa, porque naquela carta estava escrito: eis que eu te mando Naamã, meu servo, para que o restaure da sua lepra. Diz a história que Naamã, que aquele rei de Samaria, ele ficou desesperado, ele ficou fora de si, ele chegou a arrancar suas vestes, se humilhou e começou a dizer: porventura eu tenho algum poder para curar alguma enfermidade? Porventura eu tenho algum poder para dar vida ou para tirar a vida? Como vocês podem observar, só pode estar procurando algum pretexto contra nós. Ele começou a questionar, ficou completamente desesperado. E eu quero abrir um parênteses aqui dentro desse encontro. Naamã, o rei de Samaria, ele era de Israel, mas ainda não conhecia o Deus de Israel. Ele era lá de Israel, mas ainda não conhecia o profeta que tinha ali em Israel.
E tem muitas pessoas hoje que estão dentro da sua igreja, mas ainda não conhecem o Deus da igreja. Tem muitas pessoas que estão frequentando a igreja, mas ainda não conhecem o poder do Jesus que está ali naquela igreja. Mas segundo a história, nós não sabemos como, porque Naamã, nós não sabemos como, porque Eliseu, onde ele estava, ele foi informado de tudo aquilo que estava acontecendo. Eu não sei se foi por revelação ou se algum mensageiro levou até ele, mas uma coisa é, ele ficou sabendo. Se nós olharmos dentro da história, Naamã naquele tempo, ele morava em Dotã, e de Samaria a Dotã tinha aproximadamente 12 quilômetros de distância. E diz a Bíblia que aquele mensageiro chegou para o rei e disse para ele: por que você está desesperado? Por que você está em pânico? Deixa eu vir até a mim e saberás que há profeta em Israel. Aleluia. Deixa eu dizer para você nesta manhã, eu não sei qual é o seu problema, eu não sei qual é a sua situação, mas fique você sabendo de uma coisa: aqui em Coronel Fabriciano, aqui nesta praça, tem profeta de Israel aqui hoje. Aleluia. Nós estamos aqui nesta manhã para profetizar a bênção, a vitória na sua vida. Você que me ouve na sua casa, você que me assiste na sua casa, fique sabendo de uma coisa, que essa mensagem está chegando até você, porque Deus está querendo que você creia nessa palavra, para que o milagre venha acontecer na sua vida. E seguindo a história, Naamã imediatamente pegou seus carros e os seus cavaleiros e foram até a casa de Eliseu. Parando até a porta da casa de Eliseu, ele teve uma grande surpresa. O profeta Eliseu nem saiu para fora para atendê-lo. Essa foi uma grande decepção que Naamã teve, porque Naamã, onde ele chegava, as pessoas se curvavam diante dele, davam continência. Ele não tinha costume, Rodemir, de receber ordem. Eu acredito que era a primeira vez que ele estava recebendo uma ordem, a não ser do rei lá da Síria, e ele ficou desesperado. E diz a história que ele ficou muito furioso e começou a dizer: espera aí, eu pensei que o profeta iria sair para fora, vir até a mim, colocar a mão sobre o leproso e a lepra iria desaparecer. Não foi isso que aconteceu, porque o mensageiro disse para ele: o profeta mandou dizer ao Senhor: mergulhe-se 7 vezes no Rio Jordão, e a tua carne, a tua pele será purificada. Glória a Deus. Ele não queria obedecer. É como se eu contemplasse aquele homem desesperado, furioso, porque a Bíblia diz que ele ficou indignado, e ele começou a mostrar outras coisas. Espera aí, lá na minha terra tem 2 rios, Abana e Farpar, águas cristalinas. Eu olhando para o fundo, eu vejo até os peixes correndo, nadando no fundo daquele rio. Eu vou ter que mergulhar nesse rio sujo, essa água toda lamaçada. Eu não vou fazer isso de forma alguma. Ele não queria obedecer, mas a ordem de Deus já tinha sido decretada. Ou ele obedecia, ou voltava leproso para a sua terra. Eu acredito, meus queridos e amados irmãos, que ele chegou a pegar nas rédeas daqueles cavalos, dando arranco. Diz a Bíblia que ele estava voltando para a sua terra. Mas os homens que ele levaram com ele eram amigos de verdade.
Homens que conheciam ele, conheciam a sua coragem e a sua reputação. Diz a história que aqueles homens, aqueles soldados que estavam com ele, chegaram para ele com todo respeito, amor e carinho e disse para ele: meu pai, se porventura o profeta tivesse mandado o Senhor fazer alguma coisa, algo muito mais difícil do que isso, o Senhor não faria? Em outras palavras, aquele soldado estava dizendo para ele: eu sei que o Senhor é um homem de coragem, não é à toa que o Senhor vence todas as batalhas. O Senhor tem enfrentado homens corajosos, homens valentes. Agora, é uma coisa simples que ele está pedindo para o Senhor. É só mergulhar, obedece. Olha o sacrifício que nós fizemos. Nós atravessamos fronteiras para estar aqui. Será que nós vamos fazer esse sacrifício em vão? Só porque o Senhor não quer obedecer? Mergulha, quem sabe vai acontecer alguma coisa. Pelo menos tente, não deixe de tentar, porque é o profeta que mandou dizer. Diz a Bíblia que ele obedeceu. Aleluia! Aleluia. Diz a história que ele mergulhou a primeira vez, a segunda vez, a terceira vez, a quarta vez, a quinta vez, a sexta vez. Quando foi inteirar a sétima, eu acredito que teve uma ansiedade muito grande no coração de todos aqueles que estavam ali, principalmente daqueles soldados. Espera aí, nós o convencemos ele a mergulhar, e se não acontecer nada? Eu acredito que eles pensaram assim, mas quando ele mergulhou pela sétima vez, o milagre aconteceu. Glória a Deus. Eu quero dizer para você que me ouve nesta manhã, você faz tanto sacrifício e acaba sendo o sacrifício de tolo, porque o obedecer é melhor do que o sacrificar. Aleluia. É melhor você obedecer a palavra de Deus do que fazer tanto sacrifício. Tem tantas pessoas que fazem tantos sacrifícios, irmãos, tantos sacrifícios, irmãos, e não obedecem a palavra do Senhor. E quando não obedece a palavra do Senhor, o milagre não acontece, porque o poder está no conhecer a palavra, porque quando conhece a palavra, conhece o poder de Deus. Deus manda dizer para você nesta manhã, eu quero tirar 5 minutinhos e quero pregar essa mensagem de trás para frente agora, para você entender melhor. Sabe o significado, a simbologia do Rio Jordão? O Rio Jordão simboliza Jesus, é o tipo de Cristo. Ou ele mergulhava naquele Rio Jordão e ficava livre daquela lepra, ou ele voltava doente para a sua casa. Aquela lepra simboliza o pecado na vida do homem. Ou ele mergulhava no Rio Jordão, ou voltava com aquela lepra para a sua casa. Naamã é o tipo do homem pecador, estava com a lepra que é o pecado. O Rio Jordão, que é Cristo, precisava fazer tudo isso para que o milagre acontecesse. Mas o mais importante eu vou dizer agora, aqueles soldados, aquela comitiva, simbolizando o Espírito Santo. A Bíblia diz que quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo. Aleluia. E ali estava aquele soldado, irmão Demi. Convenceu eles, Aleluia. ele a mergulhar no Rio Jordão. Isto é poder de Deus. E eu quero deixar aqui esta palavra. E é muito importante obedecer a palavra do Senhor. Não adianta nós dizermos que somos religiosos. Não adianta nós dizermos que fazemos tantos sacrifícios e não obedecemos a palavra do Senhor.
é tudo vã. A primeira coisa que Deus quer é que eu e você obedeçamos esta palavra, porque esta palavra é Cristo. Aleluia. Quem refuta esta palavra está rejeitando o próprio Cristo, porque o Verbo se fez carne e habitou entre nós. O Verbo é a palavra de Deus. Outra coisa importante, aquela menina representa a igreja. É umas simples palavras de uma menina, que é a igreja. Um grande milagre aconteceu. E eu quero dizer para você nesta manhã, a igreja do Senhor está aqui nesta praça, pregoando a palavra, profetizando, porque isso é profecia, que Jesus está voltando, que Ele vai vir buscar a sua igreja, e que você venha fazer parte dessa igreja, e possa entrar na cidade pelas portas, porque esta porta é Cristo. E que Deus te abençoe no nome de Jesus.